tem uma semana, tá? Há uma semana, muitos estavam acordando, né? E vendo a notícia do atentado contra o ônibus do Fortaleza, outros, já durante a madrugada mesmo, tiveram a informação terrível, né? Um atentado ao ônibus do Fortaleza, uma tentativa de homicídio por um grupo de cerca de 100 torcedores do esporte. Apedrejaram o ônibus do Fortaleza, jogaram bombas de fabricação caseira, isso explodiu, né? Estourou vidraça, e machucou as pessoas que estavam dentro, né? Da delegação do Fortaleza Esporte Clube. Não que isso seja naturalizado, mas não era nenhuma briga de torcida organizada com torcida organizada, foi realmente um atentado de uma parcela da torcida contra uma delegação de um time de futebol profissional. Isso tem 7 dias. O que aconteceu de lá para cá? Né? O que é que mudou no Brasil, no futebol, na sociedade? Nessa semana é o que eu vou discutir um pouco aqui, tá? Bom, os prejuízos eles são inenarráveis, né? Segundo a perícia médica, os jogadores do Fortaleza tiveram cerca de 1.200 lesões, tá? Por conta dos estilhaços de vidro, dos estilhaços de bomba, e aí casos específicos, né, muito graves até. O Escobar, nosso lateral esquerdo, chegou a ter um traumatismo craniano, um pedaço desse artefato que atingiu o crânio dele, né? Perfurou a cabeça, atingiu o crânio. Esse mesmo jogador teve corte na boca, teve corte no supercílio, que mais uns 2 centímetros abaixo teria pegado no olho do jogador. Isso também aconteceu com o João Ricardo, nosso goleiro, também pegou no supercílio, mais um pouquinho, né? 2 ou 3 centímetros teria atingido o olho. O que é que aconteceu? O jogador ia perder a visão, ia ter a carreira interrompida, né? Tivemos o caso do Tite, também o nosso zagueiro. O Tite já é um zagueiro veterano, né? Já é um cara rodado, experiente, tem 35 anos de idade, e para você ter uma ideia, nunca tinha se lesionado. Ele nunca teve um estiramento muscular, contratura muscular, nada. E aí ele teve agora uma lesão no músculo por conta de um pedaço, né, desse objeto que perfurou a panturrilha do jogador e não dava simplesmente para puxar. Ele entrou na panturrilha e foi preciso fazer um procedimento cirúrgico, tá, que vai tirar o Tite aí cerca de um mês, segundo o próprio jogador, vai tirá-lo dos gramados cerca de um mês. Então, assim, é indignante, né? O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, já falou sobre isso várias vezes, que a vontade dele, do elenco e do treinador era tirar o time da Copa do Nordeste, né? Mas isso meio que já foi descartado, porque o prejuízo financeiro é muito grande para um clube como Fortaleza, e a gente ainda teria uma punição, né? Aí 2 anos sem participar dessas competições. Então seria um prejuízo absurdo, o clube não tem como nem fazer esse protesto, né? E aí todo mundo tem cobrado muito, ele tem cobrado muito, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, também tem cobrado bastante a responsabilização, né, daqueles que fizeram esse atentado. A gente viu também uma entrevista do Vojvoda para a revista Placar, escrevendo, né, momentos de terror dentro do ônibus, assim, inclusive ele achando que pessoas poderiam ter morrido naquela situação, tamanho o pavor ali nos primeiros minutos. Também cobrando, né, medidas que resolvam a situação, que tragam algum senso de justiça, né? Isso que todo mundo quer, né? Que quem trabalha no Fortaleza, a torcida do Fortaleza e a crítica também que tem interesse, né, de ver um futebol mais saudável, sei lá, mais equilibrado, mais justo, que não tenha esse tipo de violência, né? Assim, é algo realmente asqueroso, né? Mas aí, assim, uma semana, o que aconteceu? Já
muitos aí relatos, né, que tem mais de cerca de 100 pessoas envolvidas no atentado. 2 pessoas se apresentaram voluntariamente à delegacia, assumindo que estavam participando, mas foram prontamente liberados. Muita cara de laranja, né? Assim, não dá para eu afirmar isso aqui, mas tem muita cara. Né? Assim, como é que o cara aparece 6 dias depois e não tem um pedido de prisão preventiva, não tem nada, o cara já sai. Cadê a investigação, né? Cadê a inteligência para monitorar a troca de mensagem, sei lá? Como que pode, né? A Federação Cearense de Futebol entrou com um pedido aí no STJD para que não haja mais jogos de futebol em Pernambuco até que essa situação seja resolvida, até que os responsáveis sejam punidos. Segue até um princípio meu básico, né? Assim, se você joga um objeto no gramado, até a pessoa que jogou o objeto no gramado ou que invadiu o gramado seja identificado, há uma punição. Seria mais ou menos assim, beleza. Se foi numa via pública, né, no caso lá, numa rodovia, cadê a polícia militar? Por que não conseguiu pegar? Se a segurança pública do estado de Pernambuco não tem condições de garantir a segurança dos seus visitantes, que não tenha mais jogo. Essa é esse foi o pedido, né, a petição da Federação Cearense de Futebol. Há algumas opiniões mais especializadas, né? Saiu uma nota da ESPN dizendo que Fortaleza deveria ter uma blindagem esse ano no futebol, né? Conseguir uma vaga na Libertadores, não ser rebaixado, tal. A comunidade do futebol absolutamente silenciada sobre o assunto, silenciada mesmo. Eu vi um jogador e um treinador falar sobre isso espontaneamente. O jogador foi o Danilo, goleiro, ex-goleiro do Bahia, que há 2 anos sofreu um atentado similar também no ônibus, repudiou, e o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. Tirando isso, ninguém mais falou. Nenhum jogador, nenhum treinador. Quando fala, quando é questionado, quando é arguído sobre o assunto, como foi o caso do volante Richardson, que joga no Ceará, ele participou do programa lá do Graziani, do Esporte do Povo, foi perguntado sobre o assunto e ele lá demonstrou a solidariedade. Agora, assim, espontaneamente não tem nada. Pelo contrário, né? Está seguindo tudo normal. Até a brutalidade do ser humano, ela já voltou. Né? A gente teve, além desses prejuízos físicos, muitos danos psicológicos. Você vê a entrevista do Tite para o Sport TV, o cara tá querendo chorar, tá abalado, o Vojvoda tá abalado. O Galhardo abaladíssimo, né? Deu ali indícios em suas redes sociais, inclusive foi afastado temporariamente dos trabalhos no clube, tá com um estresse pós-traumático, talvez até um princípio depressivo, né? Não dá para entender muito bem ainda. E a própria torcida do Fortaleza meio que põe nesse cheque. Ah, isso é a conversa do jogador, frescura, não sei o que, papapá. Falando de esportes, então, a voltar ao normal, domingo vai ter jogo contra o Botafogo da Paraíba, contra o Fluminense do Piauí, quarta-feira tem outro contra o Botafogo, depois já é semifinal do estadual. Segue a vida, segue tudo normal, como se nada tivesse acontecido, tudo bem. O que é que vale? O que é que vale no futebol? Para que a gente está aqui? Para que a gente acompanha o futebol? Do que é que vale a vida dos seres humanos no futebol? Futebol é só dinheiro, futebol é só um produto de entretenimento. Para que serve isso aqui? Diz aí você. Diga você.